Primeira Epístola de Pedro. Aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, a nós que estamos em Teresina hoje, em pleno século 21. 1 Pedro, capítulo 1. Nós terminaremos hoje ainda a exposição do versículo 2. 1 Pedro, eu farei a leitura dos versículos 1 e 2. E o nosso sermão será baseado em parte do versículo 2. Diz assim a palavra da salvação: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. Amém. Oremos mais uma vez. Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, assim como o Senhor visitou Isaías naquele grande dia, onde diante da tua manifestação santíssima, ele disse: eu não sou digno, Senhor, sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios também. Essa é a nossa reação diante da tua santidade, ó Deus. Mas ao mesmo tempo, por causa do Santo dos Santos, o Senhor Jesus Cristo, que adentrou este lugar, nós também entramos e com intrepidez rogamos ao Senhor que nos receba e que mais ainda fale conosco. Porque sim, Senhor, confessamos e admitimos as nossas faltas, mas também demonstramos o nosso desejo de não mais cometermos essas transgressões, de sermos cada vez mais obedientes, de sermos cada vez mais de acordo com a nova natureza que já recebemos. Não somos deste mundo, nos ajuda a viver assim, para que possamos herdar esse mesmo mundo, transformado e redimido totalmente pelo Senhor. Que nessa noite as palavras da Epístola de Pedro possam reverberar no coração dos eleitos e salvar aqueles que ainda não te conhecem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Este mundo não é o meu lar. Estou apenas de passagem. Meus tesouros estão colocados em algum lugar além do azul. Os anjos me chamam da porta que está aberta no céu. Eu não consigo mais me sentir em casa neste mundo. Ó Senhor, você sabe que não tenho qualquer amigo como você. Se o céu não é a minha casa, então, Senhor, o que é que eu vou fazer? Os anjos me chamam da porta que está aberta no céu. Eu não consigo mais me sentir em casa neste mundo. Essa é uma parte da música conhecida como The World is Not My Home. O mundo não é o meu lar. Uma música muito conhecida, uma música cristã conhecida nos Estados Unidos, cantada e entoada por todos aqueles que realmente experimentam essa realidade. Eu lhe pergunto nessa noite, você se sente assim? Você poderia cantar essa música com inteireza de coração, com integridade de espírito? Se sim, então saiba que essa carta de Pedro ela foi escrita para você. Ela foi escrita para, em primeiro lugar, aqueles que estavam ali sofrendo naqueles dias, nesses lugares aqui já expressos mais uma vez. E nós, como seus irmãos na fé, nós, como aqueles que têm a mesma crença no mesmo Salvador, nós também passamos pelas mesmas dificuldades aqui no Brasil, nessa época em que vivemos. Por isso, então, Pedro começa a carta como ele começa, para nos ensinar a perseverar em meio a tanto sofrimento, para nos encorajar no meio de um mundo que realmente não é mais o nosso lar, de um mundo que não mais, infelizmente, reflete totalmente e absolutamente a graça e a glória do Senhor.
Nós precisamos ouvir o que vamos ouvir nessa noite para continuar a nossa caminhada e desejar ainda mais responder esse convite feito pelos próprios anjos para voltarmos para casa, para voltarmos para aquele lugar do qual nós temos tanta saudade, sem saber ao certo por quê. Nós vemos aqui já então como Pedro começa a sua carta, e ele nos mostra qual é a nossa real identidade. A nossa identidade, uma vez que fomos salvos totalmente pela graça de Deus. Ele usa duas palavrinhas: somos eleitos forasteiros, eleitos peregrinos, eleitos alienígenas, aqueles que de fato estão apenas de passagem. E nós vemos então que essa eleição aqui ela é baseada na presciência de Deus Pai. Tudo isso nós trabalhamos na mensagem passada. E fica importantíssimo então relembrarmos que essa presciência de Deus nada tem a ver com aquela falsa doutrina de que Deus olha o futuro, olha para frente, e quando Ele observa quem vai se arrepender lá, então aquela pessoa vai ser fruto do amor de Deus. Não. Nós vimos claramente que a doutrina bíblica da eleição, baseada nessa presciência de Deus, significa que lá atrás, antes que houvesse qualquer coisa, Deus já nos conhecia, já nos amava, já tinha intimidade conosco na pessoa bendita do seu Filho. E é esse mesmo Deus então, que criou todas as coisas, e que na sua providência fez com que a queda acontecesse, e a partir daquele momento a história da redenção começasse, para que eu e você nessa noite pudéssemos ouvir mais uma vez qual é a nossa esperança, o que é que nos faz caminhar altaneiramente por este mundo. Pedro começa essa carta desse jeito, para nos mostrar que a obra trinitariana da salvação é a única coisa que nos encoraja a continuar perseverando até estarmos juntos novamente em comunhão plena. A obra trinitariana da salvação nos encoraja a continuar perseverando até estarmos juntos novamente em perfeita harmonia. Plena comunhão, perfeita harmonia, é o que esses versículos aqui nos mostram. Podemos ter isso agora, pelo menos um aperitivo, e teremos totalmente lá no porvir. Nós veremos então aqui a segunda parte do versículo 2, quando Paulo, Pedro está fazendo um resumo do que Paulo escreveu lá no primeiro capítulo de Efésios. Depois, com um tempinho, você pode olhar ali, Efésios capítulo 1, dos versículos 3 a 14. Paulo, num único fôlego, ele escreve uma única sentença no grego, sem pontuação, começando e chegando ao final apenas no fim do versículo 14, nos dizendo exatamente que obra trinitariana é essa. E aqui então Pedro, de forma mais simples, de forma mais sintética, ele nos fala a respeito da presciência de Deus, que baseia a nossa eleição, da santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós já vimos aqui a eleição do Pai. Nós veremos agora então a santificação do Espírito. O que significa isso? Por que esses termos? E nós temos carga teológica aqui, que precisa mais uma vez ser manifestada para nós, para o nosso encorajamento e para a nossa edificação. Então vejamos aqui o que significa a santificação do Espírito. Você, na caminhada cristã, já sabe o que significa santificação. Mas é tão difícil experimentar essa santificação plenamente. Você talvez saiba responder de cor a pergunta dos catecismos sobre o que é santificação. Mas ao mesmo tempo você olha para isso e percebe o quão distante você está daquilo que você conhece tão bem. Isso faz parte então da nossa caminhada.
Isso não é para o nosso desânimo, isso não é para nós desistirmos, é para nos voltarmos ainda mais para esse Espírito Santo maravilhoso, a terceira pessoa da Trindade, que é santa, não meramente por um atributo original de Deus. O Espírito Santo é Deus, e como Deus é santo, obviamente, Ele também é santo. Mas o Espírito Santo em si, Ele é santo também, porque Ele é santificador. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo. E na eternidade, no plano e no pacto da redenção, essa trindade maravilhosa resolveu que cada uma das pessoas teria uma participação específica e especial em nossa salvação. A santificação, então, aqui do Espírito representa exatamente esse trabalho santificador que o Espírito Santo insiste em fazer em nós, que já fomos salvos. E Ele é o nosso santificador em primeiro lugar, porque a santificação parte da própria obra realizada em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 1. E mais uma vez nós precisaremos hoje passar por vários textos das Escrituras para aprendermos aqui todo o tesouro contido nessas palavras, expressões usadas por Pedro. Lucas capítulo 1, versículo 35. Vejam a atuação do Espírito Santo ainda na concepção do Senhor Jesus Cristo no ventre de Maria. Diz assim, Lucas 1,35: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha, nós já vimos aqui que o Filho é santo. Por que precisamos dessa linguagem então para nos mostrar que agora o Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo, que recebera esse nome exatamente por livrar o seu povo de seus pecados, ele precisa ser santo? Ele agora é homem. Ele agora toma para si verdadeiramente um corpo e uma alma racional. E esse ente santo, ele não vai apenas ser concebido santo, ele não vai apenas permanecer no ventre de Maria santo, ele não vai apenas nascer santo, ele vai permanecer santo durante toda a sua vida. E isso, sem dúvida alguma, com o auxílio do Espírito Santo, o seu companheiro bem presente. Abra sua Bíblia agora no Evangelho de João, capítulo 17. E esse texto parece estranho, porque nós não entendemos ao certo o que significa a santificação quando ela é relacionada a Jesus Cristo. Mas se nós não entendermos, em primeiro lugar, essa santificação relacionada ao próprio Cristo, nós não entenderemos a nossa. João 17, na oração sacerdotal de Cristo, nos versículos 17 e 19, nós assim lemos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Como assim? Cristo, em sua oração, diz que se santificaria a Ele mesmo. Ele não tinha pecados. Nós acabamos de ver que Ele foi concebido sem pecado. Ele não experimentou aquilo que todo ser humano, depois de Adão, já experimenta desde a concepção. Essas são as palavras do rei Davi: em pecado me concebeu minha mãe. Mas o Senhor Jesus Cristo aqui, se identificando plenamente conosco, mesmo não tendo pecado algum, Ele sendo o nosso irmão mais velho, Ele se santifica, Ele nos mostra o caminho e nos mostra principalmente como o Espírito Santo faz essa obra santificadora em nossas vidas também. Nós que agora fomos comprados pelo sangue
de Jesus Cristo. Sim, a nossa santificação é a purificação, é a libertação de pecados. A santificação de Cristo, além de uma consagração ou separação, representaria isso principalmente na cruz do Calvário. Não pelos seus próprios pecados, mas por todos os nossos, que nascemos e vivemos em muita transgressão. Você consegue se identificar com o Senhor Jesus Cristo até mesmo na santificação? Esse é o seu maior privilégio. Ele faz tudo o que nós precisamos para ter a garantia de que nada de fato vai nos separar do amor de Deus. É por isso então que nessa noite, se você está em Cristo Jesus, você é santo. Nós somos santos, mesmo não canonizados. Nós somos santos e santas no Senhor, por sua santificação e pela santificação do Espírito. A Bíblia fala isso em vários lugares. Os apóstolos começaram as suas epístolas saudando os santos em tal lugar ou em outro lugar. E isso vai incluir até mesmo os nossos filhos. Filhos da aliança nessa noite, prestem atenção. 1 Coríntios capítulo 7. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7. Não, esse não é o versículo que diz que filho de crente é necessariamente eleito. Não, esse não é o versículo que nos ensina que todo filho da aliança um dia vai, sem dúvida alguma, receber a graça de Deus em salvação. Não, esse texto nos fala claramente aquilo que nós precisamos fazer em obediência em relação às promessas de Deus. 1 Coríntios 7, versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. É por isso que nós cremos que se pelo menos um dos pais, ou o homem ou a mulher, forem crentes, forem membros, parte da aliança, eles não só podem, como devem trazer os seus filhinhos à casa de Deus, para receberem a mesma água do batismo que a Maiara recebeu hoje. A Maiara, sim, professando a sua fé, entendendo exatamente o que significa agora não ser mais deste mundo e passar a ser exclusivamente do Senhor, mas os nossos filhinhos queridos, na mais tenra idade, recebendo aquela água, porque eles são santos. E o Espírito Santo, nós confiamos, vai fazer com que aqueles pequeninos cresçam e um dia professem a sua fé também e estejam conosco em relação com a Trindade, em plena comunhão e perfeita harmonia. Você trata seus filhos como santos? Com quem eles convivem? Com quem eles andam? Que músicas eles ouvem? Que filmes eles assistem? A que escolas eles vão? Em que mundo eles vivem? Como podemos nós cantar que esse mundo já não é mais o meu lar, se os nossos filhos nem sequer na igreja vêm? Nós aprendemos a importância de cuidarmos dos nossos filhos da aliança, tratando-os como a Bíblia os chama, de santos. E se um dia, na providência de Deus, eles vierem então a abandonar esse pacto, a rejeitar a esse Deus, nós precisamos ter a certeza de que o que dependeu de nós foi feito, mas sem dúvida alguma, na soberania do Senhor, Ele pode realizar isso com filhos da aliança também. E esse versículo nos mostra ainda o quanto a santificação do Espírito, ela atinge toda a casa, mesmo quando a casa ela é formada de um crente, um cônjuge crente e outro incrédulo. Essa não é a justificação aqui para casamentos em julgo desigual, de jeito nenhum. Mas é a esperança para você que talvez esteja nessa situação e que talvez esteja desistindo do seu casamento, achando que não há mais esperança para o seu esposo ou para a sua esposa.
E a palavra de Deus é clara que na santificação do Espírito, o cônjuge incrédulo, o homem ou a mulher, eles são santificados também. Esse é o tamanho da graça do Senhor. Esse é o tamanho da santificação que o Espírito realiza e continua realizando em nossas vidas. E quando nós entendemos que a palavra de Deus definitivamente nos chama de santos, nós precisamos ver que a teologia chama isso de santificação definitiva. Quando nós pensamos em santificação, automaticamente nós pensamos apenas na questão do processo. Trataremos disso já já. Mas essa verdade maravilhosa de que, uma vez salvos em Cristo Jesus, o selo da santidade, nos chamando agora, nos declarando santos, está ali e nada pode tirar isso de nós. A santidade ou a santificação definitiva é um fruto do novo nascimento e em nenhum momento deixa margem para aquilo que nós chamamos de perfeccionismo. Dependendo da sua origem cristã, você já teve traumas, ou talvez ainda os tenha, por causa dessa heresia, que nos ensina que um crente verdadeiro, ele consegue alcançar a perfeição ainda nessa vida. Isso se manifesta ao longo da história de diversas maneiras. Isso começou, por exemplo, lá com Pelágio, o grande autor daquilo que nós chamamos o pelagianismo, que ensinava que o homem, com a queda, ele meramente tropeçou, ele não morreu, e que ele tinha condições totais agora de ser tão santo, mas tão santo, que ele seria perfeito na presença de Deus. Com o passar do tempo, o pelagianismo vai sendo deixado de lado, mas permanece na história o semi-pelagianismo. Aquilo que atingiu até mesmo a teologia e a vida de John Wesley, o grande John Wesley, que também ensinava que um crente verdadeiro, ele poderia sim chegar à perfeição antes da glória. Dependendo da sua origem cristã. Você já ouviu isso, por exemplo, no chamado batismo com o Espírito Santo? Você já foi criticado porque você não conseguia orar em línguas enquanto outros conseguiam? Você já foi tratado como um cristão de segunda categoria enquanto outros estavam quase lá na chamada perfeição? Nós vemos isso hoje, infelizmente, em alguns arminianos contemporâneos. E é por isso que esse texto que nós estamos vendo aqui, o início da Epístola de Pedro, é tão fundamental para encorajamento e edificação. Porque crentes de segunda classe, eles vão ficando pelo caminho de fato. Crentes sem motivação alguma, eles vão ficando pelo caminho. Crentes que se baseiam em heresias e não nas Escrituras, eles perdem as esperanças. Mas nós não. Somos crentes de terceira, quarta, quinta categoria. E continuamos perseverando por causa da primeira categoria do Espírito Santo. Da categoria perfeita desse Espírito Santo, que graciosamente então, não apenas nos sela com a santidade, mas estabelece em nós um processo maravilhoso de transformação. Como diria o teólogo David Smith, a paz não se conquista negando a nossa pecaminosidade e os nossos pecados, mas em honestamente confessá-los, continuamente e repetidamente, obtendo assim o remédio gracioso. Que tipo de cristianismo você vive? Um cristianismo de vergonha? Um cristianismo que precisa esconder segredos até de Deus, mesmo isso sendo impossível? Ou um cristianismo verdadeiro baseado na graça, que conhece e reconhece que de graça em graça, de fé em fé, nós caminhamos, nós levantamos, nós sacudimos os nossos joelhos trôpegos e vamos então, assim, auxiliados por Deus, caminhando para o fim. O nosso breve catecismo ensina o que é a santificação. Santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão.
Vejam como os teólogos de Westminster definem: é a obra da graça, obra da livre graça. É um processo. Ele começa num determinado momento e ele realmente só chega ao fim no momento da nossa morte, no momento em que nós ali passaremos a aguardar agora a ressurreição dos nossos corpos e a glorificação final. Sim, nós precisamos ser perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito. Nós precisamos ser santos como o Pai é santo, como o Espírito é santo, como Cristo é santo. Esse é o nosso maior ideal. Essa é a nossa maior motivação. E você sabe disso. Você olha para o seu passado e você vê que hoje você já consegue vencer pecados que antigamente você não vencia. Hoje você já consegue manifestar maturidade cristã em várias áreas da vida que antes você não conseguia. E isso deve ser louvado, não por sua causa, não pelos seus méritos, mas por causa do Espírito Santo. É por isso que Pedro nos lembra, é a santificação do Espírito Santo, baseada na santificação do Senhor Jesus Cristo. É a obra da livre graça de Deus. Mas apesar de ser ainda graça, apesar de ser ainda da iniciativa da Trindade para conosco em amor incondicional, nós vemos a nossa participação nisso. E às vezes o nosso calvinismo torto, o nosso calvinismo não bíblico, ele nos impede de experimentarmos a santidade verdadeira que o Espírito Santo nos concede. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Nós falamos de Pelágio, João Wesley, os arminianos contemporâneos, podemos citar aqui o catolicismo romano. Todas essas pessoas, infelizmente, reagem de uma forma inadequada à doutrina da graça que flui das Escrituras, dizendo basicamente isso: se for pela graça, então está tudo perdido. Se for pela graça, então nós não precisamos fazer nada. Se for pela graça, não há perseverança. Se for pela graça, não há esforço. Essas pessoas não entendem o que a palavra de Deus ensina, porque ela é clara em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Não há versículos tão claramente calvinistas quanto esses aqui, no que dizem respeito à santificação. Filipenses 2, 12 e 13 dizem: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Nós não precisamos entrar em curto-circuito diante dessa manifestação gloriosa. Vocês se lembram da declaração de Cristo? Santifica-os na verdade. E isso que nós acabamos de ler é a verdade absoluta, a verdade maravilhosa, total e integral de Deus. Versículos 12 e 13 nos mostram então que nós precisamos obedecer a esse imperativo claro de desenvolvermos a nossa salvação. Claramente isso não se aplica aqui, aquilo que veremos logo em seguida: a nossa regeneração, a nossa justificação, o nosso novo nascimento, obras exclusivas de Deus. Quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos fez nascer novamente, para que agora então, respirando graça, nos alimentando com graça, vivendo em graça, nós desenvolvamos essa salvação. A salvação não pode ser perdida, mas ela deve ser desenvolvida, e isso acontece exatamente na santificação, no processo de santificação. Não somos chamados para viver uma vida estagnada. Não somos chamados para entender que agora que Jesus me salvou, não preciso fazer mais nada. Pelo contrário, é diretamente proporcional à minha compreensão do tamanho da graça que Deus depositou sobre a minha vida, com aquilo que eu faço em resposta a Ele. Como vai a sua vida? Como vai o desenvolvimento dessa salvação maravilhosa com temor e tremor?
Porque é o próprio Deus quem realiza isso em nós, o querer e o realizar, o que está no coração e o que está fora do coração, segundo a sua boa vontade. Que graça fantástica, que nos salva definitivamente e continua nos salvando progressivamente. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que uma vez que esses santos fazem uma profissão de fé oficialmente, eles não apenas recebem uma nova família, mas agora eles passam a viver em guerra. O cristianismo é uma guerra. A vida cristã é bélica. Nós temos perdido esse tipo de nomenclatura. Nós não entendemos mais aquilo que o autor aos Hebreus diz, que não temos lutado até o sangue contra o pecado. E nós somos bélicos, nós gostamos de guerra, mas isso não pode ficar restrito aos jogos de videogame, aos jogos de batalhas. A nossa vida é uma batalha, e eu lhe pergunto, será mesmo que você é um soldadinho de Jesus? Será mesmo que a sua vida diariamente reflete a sua santidade e por causa disso, uma guerra contra a própria carne? Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Este mundo não é mais o nosso lar. Será mesmo? Será que podemos cantar essa música? Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ah, como seria bom se não houvesse mais resquício do pecado. Como seria bom se a nossa nova natureza representasse uma perfeição possível nesse mundo, mas não é assim. O próprio apóstolo Paulo, em toda a sua maturidade cristã, dizendo para nós que precisávamos desenvolver a nossa salvação, ele diz em Romanos 7, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E como é que ele se liberta daquilo? Ele não desanima, ele não se entrega, ele olha para Jesus Cristo e ele louva Jesus Cristo pela sua salvação, pela sua perseverança. E naquela epístola maravilhosa, ele nos mostra que há vitória nessa guerra, há vitória nessas batalhas. Romanos capítulo 6, por favor, abra sua Bíblia. Em Romanos capítulo 6. Se tem uma coisa que o cristão, melhor dizendo, que o crente, sendo santificado, não pode fazer, é se fazer de vítima. Romanos 6, versículos 12 a 14. Vejam a vitória maravilhosa que nós temos nessa batalha. Romanos 6, de 12 a 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ouça isso nessa noite e se anime. O pecado não tem domínio sobre nós. Não somos mais escravos do pecado, nós somos santos. E quando nós caímos, a primeira coisa que nós fazemos é levantar e continuar e rogar ao Espírito Santo que nos ajude a vencer cada vez mais e de vitória em vitória sobrepujarmos todas as derrotas para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Essa salvação trinitariana, então, é a base do nosso encorajamento. É a única coisa que nos ajuda a continuar caminhando
Todas as outras mensagens, inclusive chamadas evangélicas, elas não podem satisfazer o nosso coração, que só tem plena paz e harmonia na comunhão da Santíssima Trindade. Essa é a obra de santificação do Espírito Santo. Mas voltando agora para 1 Pedro, nós vemos então que essa santificação do Espírito é para a aspersão no sangue de Jesus. Que relação é essa que o apóstolo e grande teólogo Pedro está aqui fazendo? Santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nós vemos aqui essa relação fantástica. Ainda ligada à ideia da santificação, ele fala claramente para a obediência. Você é pai aqui essa noite? Você sabe o que significa a desobediência de um filho? Você sabe o que isso significa? Por várias razões, e a principal delas talvez seja porque ali no seu filho você vê a sua desobediência. Ali no seu filho você vê o quanto nós somos ainda desobedientes ao Pai. O quanto fomos na infância, o quanto fomos na adolescência e na juventude desobedientes aos nossos pais. E agora nós experimentamos isso também, sendo pais e vendo como próprios filhos da aliança santos conseguem desobedecer e muito. Para a obediência, então, nos mostra aqui, em primeiro lugar, que essa obediência não é apenas a lei de Deus. Essa obediência, ela é, em primeiro lugar, aos imperativos do Evangelho. É aí que nós vemos, então, que não há contradição entre graça e Evangelho e lei e exigências de Deus. Pois o próprio Evangelho tem uma série de exigências. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, versículo 23. Os imperativos do Evangelho são o início da nossa obediência. Obediência a qualquer outra coisa que não baseada nessa obediência aqui é obra morta, é fruto de imundícia. 1 João 3, 23. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Essa obediência para a aspersão do sangue de Jesus significa isso. Que o primeiro mandamento, o primeiro imperativo a ser obedecido por você é: creia, se arrependa. Você já obedeceu a isso? Quantas vezes você já ouviu esse chamado? E quantas vezes você se enganou, achando que havia obedecido, mas não obedeceu ainda? É por isso agora então, como uma espécie de termômetro, como uma espécie de padronização, nós vemos a lei de Deus sendo oferecida pela graça, para que quando nós temos o mesmo sentimento que o salmista: ó Senhor, o quanto eu amo a tua lei, isso é um sinal da santificação do Espírito em nossas vidas, para a obediência, para a aspersão do sangue de Jesus. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vejam aqui como a linguagem de Paulo nessa epístola, ela é quase idêntica à linguagem de Pedro naquele lugar que estamos estudando. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 13 a 15. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, versículos 13 a 15. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho,
para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. A obediência do crente é um reflexo, nada mais, nada menos, do que aquilo que nós chamamos de obediência ativa de Jesus Cristo. Eu mencionei para vocês, ele foi concebido sem pecado, ele nasceu sem pecado, e desde um bebezinho, passando pela infância, pela adolescência, pela juventude, e se tornando um adulto maduro, ele jamais pecou. Ele foi tentado em todas as coisas, e em tudo ele obedeceu perfeitamente ao Pai. Essa é a nossa obediência em Cristo. Nós falhamos, mas Ele não. Isso significa então a santificação do Espírito para a obediência na aspersão do sangue de Jesus Cristo. Porque Ele faz tudo isso em nosso favor. E Ele ainda nos oferece os frutos da sua obediência passiva. A obediência ativa de Cristo nos dá então esse crédito maravilhoso que em nosso lugar Ele cumpriu a lei perfeitamente. Mas isso não seria suficiente. Nós teríamos todo o crédito do mundo, mas a obra estaria incompleta. E é por isso agora então Pedro fala a respeito dessa aspersão no sangue de Jesus. Essa aspersão que está ligada à obediência do Filho ao Pai. Não foi por acaso que lemos aqui o Salmo 40. E esse Salmo 40, ele é utilizado pelo autor aos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 10, por favor. Hebreus capítulo 10. E vejam aqui as palavras maravilhosas que o Senhor Jesus Cristo utiliza do Salmo 40, sendo citado agora pelo autor aos Hebreus, como sendo palavras do próprio Senhor Jesus. Hebreus 10, versículos 5 a 10. Por isso, ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocausto e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. É esse o seu desejo hoje. Vocês que fizeram hoje uma pública manifestação da sua fé, é esse o seu desejo, de poder dizer como Cristo, que a principal razão da sua vida é fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Você começa a perceber aqui a realidade da aspersão do sangue de Jesus. Desde o princípiozinho, Pedro está usando linguagem veterotestamentária. Não porque ele escrevia apenas a forasteiros judeus da dispersão, que estariam então esperando o Messias, não. Ele está escrevendo para judeus convertidos, ele está escrevendo para gentios convertidos, ele está escrevendo para o Israel de Deus na nova aliança. E ele está dizendo: a aspersão não é mais agora de bodes ou de touros, é a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 24. Nós precisamos entender a mentalidade de Pedro aqui, meus irmãos. Êxodo capítulo 24. Tudo isso está englobado naquilo que Pedro escreveu ali, de uma forma tão simples. Êxodo 24, versículos 1 a 8. Olha as conexões que nós temos com a nossa realidade. Êxodo 24, de 1 a 8. Que aspersão de sangue é essa? Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor,
tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou os jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar, e tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo que o Senhor falou, o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nós estamos prestes a ouvir as mesmas palavras agora, pela boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando nós não temos mais a necessidade de aspersão de sangue literal de animais, mas temos a total necessidade de participarmos desse sangue aqui, no vinho, quando ele fala: esse é o sangue da nova aliança no meu sangue, o cálice da nova aliança no meu sangue, a ratificação do pacto. E eu pergunto para você: você realmente pode tomar esse vinho? Você realmente pode tomar esse pão? A Maiara, a partir de hoje, poderá, porque ela foi batizada, mas muitos tomam ainda para a sua condenação, porque não entenderam ainda que nós tomamos aqui para sairmos por essas portas e vivermos em obediência, e não hipocritamente como o povo aqui fez. O povo disse: tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos, e logo em seguida estão fazendo um bezerro de ouro. Que tipo de crente nós somos? Qual é a nossa santidade? O que significa a aspersão do sangue de Jesus para nós? Mais um texto para a nossa elucidação, por favor. Levítico capítulo 1. Se Êxodo 24 apontava necessariamente para o sacramento da ceia do Senhor, vejam como agora Levítico capítulo 1, versículos 1 a 5, nos apontam para o outro sacramento da nova aliança. Levítico capítulo 1, de 1 a 5 diz: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação e disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, à porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor, sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Nós vemos aqui a aspersão do sangue de Jesus para ratificar o pacto e também para a purificação do povo. Purificação dos próprios sacerdotes e purificação também agora em representatividade de todo o povo. O que é mais uma vez que nós vimos hoje em nossa irmã em Cristo, Maiara: a purificação pelas águas do batismo. Não há mais sangue, não há mais circuncisão. Jesus Cristo cumpriu tudo isso, mas ainda há um sinal, ainda há um selo, ainda há um símbolo, e é a água. A palavra de Deus nos ensina isso. A palavra do Senhor nos fala de um lavar regenerador do Espírito Santo. Não diz que a água é benta, não diz que a água é santa, não diz que a água tem algum valor mágico, não. Se o Espírito Santo não lavar o
coração de Maiara, assim como os nossos corações, essas águas de nada servem. E o tomar da ceia do Senhor é feito indignamente. Vocês conseguem entender o que significa aspersão no sangue de Jesus? Se ainda não caiu a ficha totalmente, abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Nós louvamos a Deus por esse autor desconhecido, que faz essas pontes maravilhosas entre o que acontecia na velha aliança e agora acontece na nova aliança. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 6. Prestem atenção nessas palavras. É o seu benefício. É para você hoje, crente da nova aliança. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isso uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E na sua Bíblia, essa última parte acaba com um ponto de exclamação. E é isso mesmo, porque agora nós presbiterianos deveríamos gritar: glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por essa maravilhosa manifestação de graça e do Evangelho, que representa exatamente, não apenas a nossa santificação, mas aquilo que nós chamamos de justificação. O que é a justificação? Pela aspersão do sangue de Jesus. O nosso breve catecismo também responde. Pergunta 33, o que é a justificação? A justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dEle, somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida só pela fé. Como você ouve isso? Você entende realmente que os seus pecados estão perdoados? Você consegue orar em culto solene, agradecendo a Deus pelo perdão dos pecados? Você consegue ter a sua consciência livre da culpa? Ou você ainda acha que precisa fazer alguma coisa para então receber de fato a misericórdia do Senhor? A nossa justificação é um ato definitivo, algo que o Espírito Santo realiza, algo que a Santíssima Trindade, como estamos vendo aqui, estabelece em nossas vidas de uma vez por todas. E aqui, em 2 Coríntios capítulo 5, abra sua Bíblia por favor, um dos textos mais gloriosos de toda a nova aliança. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21. Se você ainda não memorizou esse versículo, é importante que você o faça,
para alimentar a sua alma. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se a aspersão de sangue de animais já fazia alguma coisa no que dizia respeito à consciência dos homens, quanto mais o sangue de Jesus Cristo aspergido. Falei para vocês que Êxodo 24 nos apontava para a ceia do Senhor. E Levítico 1, de 1 a 5, nos aponta para o que o batismo faz hoje. A aspersão, meus irmãos, é uma doutrina bíblica. Não é à toa que nós usamos hoje ainda e sempre usaremos pouca água. Gotículas de água. Não precisamos afundar qualquer pessoa em uma piscina para que ela morra e nasça novamente. Nós aspergimos. Nós usamos o suficiente de água para representar que o que salva pessoas é a graça do Senhor, é o sangue de Jesus e não qualquer outro elemento. Nós obedecemos, mesmo que de forma imperfeita, aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Por isso, glorifique a Deus nessa noite. Porque quando nós olhamos para a palavra dele, nós não temos apenas essa realidade de Jesus Cristo nos conceder a sua justiça, ele se transforma pecado em nosso lugar e nos transfere a sua justiça, mas ele faz isso não só na morte, mas principalmente na sua ressurreição. Romanos capítulo 4, por favor. Romanos capítulo 4, versículo 25. Quanta riqueza em poucas expressões usadas por Pedro. Mas ao escrever aquelas expressões, tudo isso e muito mais estavam no seu coração e na sua mente. Romanos 4, 25 diz, vamos ler a partir do 23. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Touros, novilhos, bodes morriam e permaneciam mortos. O seu sangue era usado, mas eles para nada mais serviam. O Senhor Jesus Cristo, ele morre, ele é sepultado, e não apenas o seu sangue agora, mas todo o seu ser, na sua ressurreição, nos fazem participar dessa justificação maravilhosa. E aqui não tem como, meus irmãos, nós deixarmos de fazer associação com aquilo que nós aprendemos mais uma vez hoje em escola dominical. Quando fomos lembrados mais uma vez do dia da ressurreição, do dia do Senhor, do dia em que Ele de fato entrou no descanso, como Deus Pai entrou no descanso lá na criação. E esse é o termômetro dos termômetros. É claro que a lei do Senhor é muito mais abrangente, mas eu lhe pergunto nessa noite, para que você examine o seu coração, examine como vai a sua santificação, examine o quanto a justificação realmente está presente na sua vida, como é que você experimenta o dia do Senhor. É uma pergunta simples. Como é que você entende aquilo que Deus deixou tão claro para a sua vida, para lhe marcar de fato, para dizer para um amigo seu que lhe chama para ir ao cinema nesse dia, você diz: eu não vou ao cinema nesse dia, porque eu sou santo. Mas que besteira, que bobeira, que coisa retrógrada. E você diz: não, a minha santidade não me permite fazer isso, porque o meu Deus me proibiu.
Deus vem tratar do seu povo na antiga aliança, quando eles quebravam todos os mandamentos. Ele resume e enfatiza a sua indignação, dizendo a ele o quanto eles não guardavam os sábados do Senhor. Não é à toa que esse dia, maravilhosamente, é o dia da celebração da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É o dia da celebração da nossa justificação. É o dia da celebração da nossa santificação. E eu insisto em fazer coisas que não agradam a Deus. E eu ainda ouso dizer que Deus não tem nada a ver com isso. Uma coisa é nós admitirmos a nossa fraqueza. É nós sabermos que sim, é o dia que mais nos marca em relação ao mundo, mas nós não temos forças para obedecer, não temos forças para cumprir. Mas você provavelmente nessa noite diz: que besteira, pastor, esquece essa doutrina, ela não se encaixa conosco. E o Senhor Deus, Ele insiste em nos exortar para nos trazer de volta, para experimentarmos nesse dia, na nossa perseverança, um pouquinho do céu, um pouquinho do que nos aguarda. Eu lhe pergunto sinceramente, o que você prefere fazer no domingo? Isso representa um pouquinho onde está o seu coração, onde está o seu tesouro. Os irmãos, Pedro está escrevendo sobre a santificação do Espírito, para a obediência na aspersão do sangue de Jesus Cristo, para a multiplicação de graça e paz. É assim que ele termina. Essa primeira parte de 1 Pedro, ele saúda aquele povo, e ele diz então: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. A multiplicação da graça e da paz é o que nós precisamos para não desistirmos, para perseverarmos, para sentirmos o gostinho do que nos aguarda lá e lutarmos para logo, logo termos a abundância de tudo isso. Gostaria de ler a Confissão de Fé, do capítulo agora sobre a justificação, exatamente o processo que tira de nós, num certo sentido, a graça e a paz que Pedro deseja aqui para nós. Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Embora eles nunca possam decair do estado de justificação, poderão, contudo, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz do seu rosto, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento. Que essa porção da confissão está nos dizendo é um resumo do que nós podemos chamar de a confusão arminiana. Os arminianos insistem que se pode perder a salvação. Os arminianos insistem que um dia você pode ser batizado, mas você pode então perder as bênçãos daquele batismo por sua própria causa. E vejam então que essa confusão arminiana, ela nada mais é do que a falta de entendimento do que é a santificação e do que é a justificação. E nessa noite, o que o Senhor Jesus Cristo, no seu ofício profético, está nos dizendo, é que aqueles que são justificados, eles são santos e estão sendo santificados para a glória de Deus Pai. Você não perde salvação coisa nenhuma, mas infelizmente, pode viver desagradando o seu Pai, desagradando o seu Deus, o seu Salvador, entristecendo o seu Santo Espírito, e assim, não obtendo graça e paz
que estão à nossa disposição por meio da obra maravilhosa de Jesus Cristo. Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Veja como Paulo chama aqui aqueles que são objetos da graça de Deus. 1 Coríntios capítulo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, é definitivo, chamados para ser santos é progressivo, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Você precisa dessa paz? Certamente na mente de Pedro e de Paulo aqui, essa paz que é shalom, harmonia plena, equilíbrio, uma vida que mesmo passando por sofrimento, uma vida que mesmo passando por circunstâncias terríveis, ainda continua a manifestar total confiança e plenitude no Senhor Deus Todo-Poderoso. Palavras simples, expressões curtas, que denotam todas essas coisas que nós falamos aqui. A palavra de Deus está disponível para nós entendermos tudo isso, para experimentarmos tudo isso, para glorificarmos ao Senhor por meio da nossa santificação, para gozarmos do descanso pleno, aqui por enquanto e totalmente lá, e assim cantar aquela música que eu citei no início, que conclui da seguinte maneira: apenas na terra da glória nós viveremos eternamente. Os santos em todo lugar gritam vitória, canções de louvores mais doces reverberam pelo céu. Eu não consigo mais me sentir em casa neste mundo. Ó Senhor, você sabe. A cruz do Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição nos tiram desse mundo para nos recolocar neste mundo, pertencendo exclusivamente a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem essa paz? Que a graça do Senhor te ajude a obter toda ela. Vamos orar. Senhor Deus glorioso, Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado pela riqueza da Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor usou a mente de Pedro para exprimir em poucas palavras esse tesouro fantástico que o Senhor reservou para nós naquilo que nós chamamos de Evangelho. Ó Senhor, não queremos que as palavras elas simplesmente soem em nossos ouvidos, ressoem em nossos ouvidos, mas que possam fazer morada em nossos corações. Que nós agora participemos do cálice da nova aliança, do pão, de forma digna, entendendo o que Jesus Cristo fez por nós na cruz e na ressurreição. Ó Senhor, nos aproxima mais de Ti. E sim, nós oramos com sinceridade de coração. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem nos resgatar de uma vez por todas. Em nome dEle que nós oramos. Amém. Amém.